Arranca, meu Pai, toda aflição, toda angústia. Arranca toda distração dos pensamentos. Espírito Santo, arranca toda preocupação aqui neste lugar, Pai. Senhor, toda interferência espiritual. Meu Deus, agora toda força contrária, nós te anulamos agora no nome de Jesus. Toda influência maligna agora, nós te amarramos, nós te neutralizamos agora no nome de Jesus. Nós te ordenamos fora dessa mente, fora dessa alma, fora desse coração agora. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que só haja liberdade para o teu Santo Espírito agir nessa noite. Ah, Jesus, o Senhor já está aqui. Eleve, Senhor, o ambiente, Pai. Nós entendemos que nós nos rendemos perante a tua face, perante a tua presença. Espírito Santo, hoje é noite de cirurgia. Hoje é noite de cirurgia. Uma cirurgia espiritual está acontecendo nesse ambiente. Porque o Senhor já chegou com a anestesia santa. Meu Pai, a enfermidade espiritual já vai bater em retirada. Porque a mão do Senhor já chegou aqui. Arabasturi querere, anderebasi. Rita calabaçaio, rimandarabasi. Ayalaio, rebiaçaio, negerebasu. E que a mão do negerebaçaio, meu Deus, agora. Arabasi querere, rebiaçaio. E que a negerebaçaio é uma comitiva. É uma comitiva do céu que vem entrando nesse corredor. Ai, arabasuri, rebiaçaio. O Senhor me mostra uma comitiva entrando aqui nesse corredor, como se fosse uma sala de cirurgia, e muitos homens vestidos a caráter de médico, de anestesia e de enfermeiros. Se prepara, você que entrou aqui pedindo um milagre, uma cura, porque Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele está aqui. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. A glória é tua, a honra é tua. O louvor é teu, o louvor é teu, o louvor é teu. A glória é tua, a glória é tua, a glória é tua. Santo Deus de Israel. Ele está aqui. Abre sua Bíblia comigo, segundo o livro dos Reis. Eu preciso de retorno, alguma coisa assim. Diogo vai me ajudar. Do que eu preciso, Deus vai revelar para ele. Eu não sei o que eu preciso. É sério, Jeová. O Senhor está aqui, Ele está entre nós. A presença dEle está entre nós. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo de número 7, versículo de número 6. Versículo de número 6, diz assim: Pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que dissessem uns aos outros: Vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram-se e fugiram. Ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os cavalos e os seus jumentos, deixaram o acampamento como estavam e fugiram para salvar a sua vida. Amém? Pode tomar o seu assento. Querido, hoje é um dia que eu estou muito feliz. Fui surpreendida por Deus, pelo Pai Celestial, pelo meu pai terreno, meu pai que é ali, meu pai biológico, está
Só procurar uma pessoa parecida comigo e você vai achar ele. Estou muito feliz que ele está aqui, me ligou ainda agora, dizendo que ia passar aqui. Querido, que o Senhor ele fale ao teu coração, abre o teu coração nessa noite. Eu já estou querendo começar dormindo da mensagem, porque é aquela mensagem que fala ao nosso coração. A Bíblia vai falar sobre um relato, uma história, um fato que está acontecendo entre o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Deus, o povo escolhido, um povo separado, um povo abençoado por Deus. Só que vai dizer que o rei da Síria, os sírios, quem são os sírios? Para resumir para você que não conhece muito bem, são um povo inimigo. Então a gente vai falar o povo de Deus e o povo inimigo, para você entender mais rápido a mensagem. Beleza? Sírio, inimigo. Povo de Israel, povo abençoado. Então vamos lá. A Bíblia diz no capítulo 6, se você quiser estar acompanhando, fique à vontade de ouvir como você quiser. Hoje eu estou na nuvem do Senhor, como a igreja tranquila. Vocês querem assim ou querem assim? Glória a Deus. O povo decide. A Bíblia diz que é isso que eu não sei, porque quando eu gravar a mensagem, pela primeira vez eu deixei de gravar, eu não sei se vai ficar escuro, mas a minha voz vai sair. Mariana, beijo no coração. Mariana também. Vamos lá. A Bíblia diz lá no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, que está acontecendo isso. O quê? O povo inimigo, o povo da Síria, se levanta e vai de encontro ao povo de Deus, ao povo de Israel. A Bíblia diz que eles vêm com seus carros, com seus cavalos, com seus armamentos, afrontar o povo de Deus. Eles vêm tentar cercar Israel, cercar um lugar geográfico, porque muitas das vezes nós pensamos que as coisas estão tendo dificuldade aqui na terra, mas que são coisas naturais. Mas desde então eu quero trazer uma alerta para o teu coração. Nada é natural, tudo é espiritual. Tudo, como assim, pastor? Porque o reino espiritual é mais real do que o reino físico. O reino físico muitas das vezes é movido por ações e influências espirituais que nós nem imaginamos. Ali está o povo trabalhando, servindo, adorando. Do outro lado está o inimigo, os sírios, fazendo o quê? Planejando contra o povo que está vivendo a sua vida. E talvez você que chegou aqui nessa noite, você tenha vivido isso. Pastor, eu tenho trabalhado, tenho vivido, cuidado dos meus filhos, cuidado do meu marido, cuidado da minha casa, lavado minha roupa, passado a roupa, cozinhado meu feijão na paz de Deus, não estou mexendo com ninguém. Mas do nada, de repente, parece que as coisas começam a desandar. É aqui que eu quero trazer a sua atenção. Por quê? Porque nós colocamos as coisas com naturalidade, mas do outro lado, diga, do outro lado, do lado espiritual está tendo um complô contra a sua história e você não está vendo, mas existe. Só que a Bíblia vai dizer que dentro do povo de Israel havia um homem naquele lugar. Quem é aquele homem? Eliseu. Quem é Eliseu? O cara da porção dobrada que havia sobre Elias. Só que agora Eliseu não está mais como menino, não está mais como ajudante, não está mais como cooperador, ele está como coadjuvante. O que é isso, pastora? Ele está atuando naquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então a Bíblia vai dizer que no meio do povo de Deus, Deus levanta Elias, o profeta, no meio do povo. E ali a Bíblia vai dizer que o povo inimigo, eles estão planejando um ataque. Eles vão primeiro tentar armar várias situações. Preste atenção nisso. Eles estão tentando de todos os lados
Tem profeta de Deus aqui nessa casa? Querido, tem boca de Deus aqui nessa casa? Então, eu já vou te falar, você tem que ficar ligado mais do que os demais. Você tem que entrar num culto como esse, com uma ligação direta com Deus, entendendo o que o Espírito Santo quer fazer na noite de hoje. Será que depende de mim ele entregar um recado para alguém? Não estou falando mim, pastora, não. Mim, você. Você que está aí, Felipe que está aí rindo. Será que Deus depende de você hoje neste lugar para curar alguém? Será que Deus depende da sua mão para tocar em alguém ser batizado no Espírito Santo? É isso que é o profeta. O profeta ele não está no ambiente desligado, ele está no ambiente ligado com aquilo que o Senhor está fazendo. Quando o profeta, o homem e a mulher de Deus, separado por Deus, está alinhado com os pensamentos de Deus, querido, ele entrega recado para alguém receber livramento de morte. Como assim? A Bíblia vai dizer que o rei da Síria está endemoniado. Por quê? Porque ele armou vários e vários laços contra o povo de Deus e não aconteceu nada. Até que o rei ele se levanta e ele vai dizer assim: olha só, vou fazer uma reunião aqui. O rei inimigo, ele vai fazer uma reunião e ele vai dizer assim: igreja, vem cá, tem algum espião aqui entre nós? Tem algum 71 aqui entre nós? Tem alguém que está contando os meus planos para o nosso adversário? Adversário é povo de Deus, tá? Ele começa a questionar por quê? Porque ele tentou contra a sua vida uma vez e deu errado. Porque ele tentou contra a sua vida 2 vezes e deu errado. Porque ele tentou tirar a sua vida e deu errado. Porque alguém foi lá na encruzilhada, fez um despacho contra a tua vida, mas continuou dando errado. Aí, querido, o rei fica endemoniado. O rei é a tipologia do nosso inimigo. Vai entendendo isso? Quantos laços, querido, o Senhor já cortou por causa da sua vida? Sabe por quê? Porque provavelmente alguém se levantou, porque Oséias vai profetizar e ele vai dizer: antes que Deus faça qualquer coisa na terra, ele levanta um profeta e revela. Porque se você está alinhado junto com a palavra e os caminhos de Deus, você pode ter certeza que alguém vai chegar para você e vai dizer: assim diz o Senhor. Ah, pastora, mas nenhum profeta, Deus não usou nunca nenhum profeta para falar comigo. Então ele usa a palavra dele, porque ele mesmo está falando contigo. E ele vai falar: assim digo eu para ti, toma posição e vigia. Isso eu falo. Mas a Bíblia vai dizer que o rei da Síria fica perturbado, porque ele já tentou várias vezes destruir o povo escolhido, mas não tem êxito, não tem vitória, não tem nada que possa destruir alguém que é separado e escolhido por Deus. Aí ele vai achar que tem algum infiltrado dentro deles, só que alguém vai se levantar naquele meio, inimigo mesmo, e vai dizer: não, filho, eu vou te contar o mistério que está acontecendo lá do outro lado. Eu vou contar para você o mistério que acontece lá na UPN. Eu vou contar para você o que acontece com a vida daquele povo que entra naquele lugar. O que é? É porque tem um profeta, um homem chamado Eliseu. E antes que você falasse qualquer coisa, Deus revela para ele e ele corta o laço.
Espírito de Deus tem te dado força. O Espírito de Deus tem te trago alegria para estar na presença dEle, mesmo que você não tenha motivo. Tem pessoas que entram na casa de Deus sorrindo, mas com o coração totalmente destruído. Mas o Senhor está dizendo: este é o lugar de restauração, esse é o lugar de renovo, esse é o lugar que eu pego o vaso quebrado, restauro ele, bato no liquidificador e levanto ele de novo. Esse é o lugar que a presença do Espírito Santo nos toca, nos renova, nos faz ele nos sentir o prazer de viver de novo na presença dele. Aí a Bíblia vai dizer que, eu vou falar de novo, porque Deus me deu essa frase e eu achei ela muito legal. Eu comecei a entregar ela. Quando estamos alinhados com Deus em obediência, recebemos o livramento. Quando estamos alinhados com Deus em obediência, recebemos o livramento. Porque alguém poderia ter rejeitado a palavra do profeta, mas ele não rejeitou, ele aplicou. O problema é que alguém nos dá uma direção e a gente faz aquilo que está no nosso coração. O problema é que um líder, um pastor, uma autoridade espiritual nos dá uma direção e sabe o que a gente faz? Não, vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito dá certo. Só que Deus está falando, tem obediência para quem está alinhado com a palavra que saiu da boca de Deus através do homem. Porque Deus, ele fala com a gente, ele fala contigo, ele fala, claro que ele fala. Mas muitas das vezes Deus usa quem? Não é luz, não, ele usa pessoas. Ele usa pessoas que são cobertura espiritual sobre a sua vida. Então muitas traves, muitas coisas estão travadas na nossa vida, sabe por quê? Porque a direção é simples, porque o direcionamento é simples, mas a gente não aplica, porque a gente acha que já tem a resposta. Só que esse rei fez diferente. O que ele fez? Ele sendo rei, sendo uma autoridade máxima, tendo o governo nas suas mãos, sabe o que ele fez? Abaixou a cabeça e se submeteu à autoridade espiritual. Porque ele sabia o que era governar uma nação, mas ele não sabia o que é ter intimidade com o Pai. Então, quem tem intimidade com o Pai é quem você tem que ouvir. Quem tem intimidade com Deus é quem você tem que se alinhar. Sabe por quê? Porque tem coisas que você não vai ouvir, mas quem já está na frente lá de intimidade, andando com o Papai do Céu há muito tempo, já tem uma direção muito melhor. Muito melhor. Eu tenho falado com Deus, obrigado, porque Deus tem cercado a minha vida e a vida do pastor Jairo com homens e mulheres de mais idade e de mais idade ministerial. O que é cercado? Aonde a gente vai, eles sentam e ensinam a gente. E sabe o que a gente faz? A gente ouve e aplica. A gente ouve e pede discernimento a Deus e aplica. Sabe por quê? Porque são pessoas que têm autoridade, têm bagagem, têm estrutura e têm vivência para nos ensinar. Então vira para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus está falando. Fala forte, está chovendo. Deus está falando. Você só precisa aplicar. Porque Deus falar e eu não aplicar também não tem livramento. Deus falar e eu murmurar também não tem livramento. Sabe o que tem? Problema e confusão. Mas Jesus está aqui hoje e Ele está te ensinando e está me ensinando isso mais uma vez. Aí a Bíblia vai dizer que o povo ele não consegue, o inimigo ele não consegue se infiltrar dentro, mas ele cerca, sabe? Ele cerca o povo de Deus, ele vai cercando. Ele vai cercando, ele está ali por todos os lados. Eu acho incrível quando a Bíblia diz isso, porque eu não sei a sua vida, mas sabe quando uma coisa dá errado? Que tudo começa a dar errado? Aí eu falo, é isso, só pode ser isso. Quando a Bíblia fala, e o inimigo cercou o povo de Deus, porque ele vem na saúde, ele vem na finança, ele vem dentro de casa, ele vem no ministério, ele vem do lado de fora, ele vem de todos os lados. E muitas das vezes nós nos sentimos o quê? Impotentes, porque parece que não tem saída. Parece que nenhuma área da minha vida está fluindo, mas só que Deus, Ele me trouxe aqui e sempre Ele me traz aqui, para dizer
sua vida. Você pode estar cercado, mas tem escape de Deus na sua vida. Aí o que está acontecendo aqui nesse texto? O povo está passando fome. Porque não entra e não sai. O povo está com fome. Havia uma fome muito grande sobre aquela história, sobre aquele fome. Havia um povo que estava passando muita dificuldade. Então, a fome, ela fala de algo terrível. Uma coisa é você estar aqui me ouvindo e estar com fome e saber que daqui a pouco você vai ir na cantina e vai lanchar. Show de bola. Outra coisa é uma pessoa estar com fome e não ter condição de comer. Porque quem está passando fome por falta de alimento é a pior sensação. Você sair do ambiente com a sua barriga roncando e você falar, eu vou para casa, mas a minha despensa está vazia. É diferente. Outra situação de fome que é terrível. Uma pessoa que está passando por um estágio de tristeza profunda na sua alma, ela normalmente perde a vontade de comer. Ela vê a comida, aquele banquete na sua frente. Eu vejo aqui um nhoque de camarão assim na minha frente. E você ali depois, do nhoque eu vejo um petit gâteau maravilhoso. Brincadeira, só uma descontrair. Mas uma coisa é você estar aí com aquele banquete mesmo. Vamos imaginar um nhoque, uma lasanha, não sei o que você gosta. Eu gosto dessas coisas. Com aquele muito queijo, né? Aí depois alguém vem ali com aquele petit gâteau, né? Aquele negócio derretendo, né? Maravilhoso. Só que a tristeza da sua alma é tão grande que você sabe que você gosta, mas você não consegue se alimentar. Fome. Você tem fome, mas não tem condição de comer. Eu não sei o que é pior. Se é você querer comer e não ter, ou se você ter e não conseguir comer por causa do estágio da sua alma. Aquele povo estava passando fome. Aquele povo estava com escassez de alimento. Aquele povo estava sofrendo. O inimigo não estocou, mas os afligiu. O inimigo não conseguiu tomar aquilo que era deles, mas os afligiu terrivelmente. Então, querido, deixa eu te falar. Muitas das vezes Deus dá o livramento, dá. Deus está com a gente, dá. Mas a gente sente que tem uma guerra. Mas a gente sente que tem uma luta. Mas a gente sente a alma angustiada e aflita. Do nada a alma fica angustiada. Por quê? Porque quem é espiritual já começa a sentir que está acontecendo alguma coisa. Que os seus olhos não estão vendo. Aí o texto vai falar que, agora eu entro na mensagem. Capítulo 7, verso 3, é onde eu entro na mensagem. Que havia 4 homens leprosos ali. Estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Para que nós estamos aqui? Para morrermos? A Bíblia vai falar que no meio dessa situação toda, desse contexto, 4 leprosos estão na porta da cidade. A porta fala de um lugar que você não está dentro e não está fora. Mentira, você está fora, você não está dentro. Quem não está dentro, porta. Ah, eu estou na porta. O obreiro Calvino está dentro. Juliano está dentro. Eles estão servindo, mas eles estão da porta para dentro. Só que quem está na porta não está em nenhum lugar, mas está no outro. Porque tem gente que fala que em cima do muro não é nenhum lugar nem outro. Mentira. Em cima do muro é do outro lado. É nas trevas. Amigo do Evangelho não é Evangelho. Amigo de Cristo não é cristão. Filho de cristão não é cristão. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho confessa, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ninguém pode ser minha bengala espiritual. Ou eu estou dentro, ou eu vou entrar. Amém? Se você ainda não entrou, entra. Entra para o meio do reino. Entra para o meio dos mistérios. Entra para o meio
Porque Deus ele nos dá uma instrução. Deus ele nos dá uma capacidade, irmãos. Porque tem gente que acha que vive no mundo espiritual. Tem gente que acha que tudo é profecia, revelação, diabo e demônio. Não. Deus ele nos deu a capacidade de pensar, de ter inteligência. Lá em Isaías vai falar, porque o espírito de sabedoria está sobre mim. O espírito de inteligência está sobre mim. O espírito de discernimento está sobre mim. Os 7 espíritos de Deus. Ou seja, a habilidade de pensar, de raciocinar, de ter inteligência, de ter entendimento e conhecimento daquilo que Deus quer fazer. Eles não usaram algo espiritual. Eles usaram o quê? A mente brilhante que todo mundo tem. Eles usaram aquilo que Deus deu para eles, que foi a capacidade de raciocinar. Então deixa eu te falar, às vezes é simples o que Deus quer operar na nossa vida. Às vezes a gente está esperando uma bola de fogo descer aqui nos batizados do Espírito Santo. Mas às vezes o Espírito Santo está falando, abre a tua boca e me glorifica que eu vou te batizar. Abre a tua boca e fala, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é santo. Quem quer ser batizado com fogo aqui que não foi ainda? Falar em mistério mesmo. Então, abre a sua boca. Tem coisa que a gente está esperando uma magia, que magia é de Deus, uma mágica. Não, a gente está esperando um trovão descer para cortar o chão, para falar, não. Deus está falando, eu já estou falando, eu já estou operando. Olha os sinais que eu estou te dando. Abre a tua visão e usa a tua inteligência, porque eu já te dei todos os sinais necessários. Aí aqueles homens leprosos não podiam entrar, não podiam fazer muita coisa, estavam passando dificuldade, fome. Eles sentam e vão conversar. Olha só, leproso a gente já está, rejeitado a gente já está, falido a gente já está, o não a gente já tem, morrer a gente provavelmente pode morrer daqui a pouco. O que a gente pode fazer para mudar essa história? Se levantar daqui e ir para o nosso destino. Como assim? Existem várias opções quando nós nos encontramos com esses homens. Leprosos, enfermos, em dificuldade, em aflição, em aperto, não tendo quem nos ajude, não tendo quem nos estenda a mão, porque era lei de Moisés, tinha que cumprir. Só que eles estão correndo risco de vida. Eles estão, querido, nos últimos goles ali da vida, nos últimos instantes, nos últimos segundos, talvez, no desespero de alma. Eles vão se juntar e vão pensar junto. Querido, deixa eu te falar, antes de você tomar uma decisão, chame a sua esposa, seus filhos e se reúne e troca uma ideia. Sabe por quê? Porque 2, 3, 4 cabeças pensantes vão pensar melhor do que você sozinho. E às vezes o que nós precisamos é trocar informações. O que eles fizeram? Não, a gente está sentado aqui. Primeiro, enfermo, impossibilidade. Segundo, na porta, não estou lá dentro. Eu preciso pelo menos pisar no lugar que o milagre pode acontecer. Terceiro, eles vão dizer, a gente vai ficar sentado aqui sem fazer nada. E é quando eles decidem. Tem uma brilhante ideia. Qual ideia, pastora? Vamos entrar no arraial do inimigo. Vamos entrar lá. Só que a Bíblia diz que eles vão ao anoitecer. Está entendendo onde a gente tem que pensar? Porque às vezes Deus dá ordem, Deus inspira o nosso coração, mas a impulsividade faz, sabe o que? Não, vamos agora. Não faça isso. Deus está falando, olha o que esses homens fizeram. Eles pararam, pensaram, conversaram, analisaram a
criar o quê? Uma estratégia. Diga, eu preciso de uma estratégia. E Deus vai me dar aqui nessa noite. Não, Ele vai. Diga, Ele vai me dar aqui nessa noite. Eles foram inspirados por Deus para ter aquela estratégia. E quando eles saem daquele lugar, a Bíblia diz que ao anoitecer, eles vão. Quando eles chegam, já está tudo preparado. Já está tudo pronto. Porque quando eles chegam no arraial do inimigo, a Bíblia diz que as suas barracas estão lá. Muitas comidas, muitas bebidas. Vai imaginando onde você vai jantar hoje. Aquele banquete preparado. Mas não só comida e bebida. Lá tinha riquezas, tinha joias, tinha coisas de valor. O que aconteceu, pastor? Você que não conhece o texto. A Bíblia vai dizer que quando aqueles 4 leprosos decidem se levantar do lugar de paralisia, do lugar de vergonha, do lugar de fome, do lugar de dor, de prostração, do lugar de vítima. Eu sou vítima, alguém vai trazer uma comidinha para mim. Eu sou leproso, ninguém pode encostar em mim. Quando eles decidiram sair dessa situação de vítima, a Bíblia diz que eles tomam uma atitude, porque Deus, Ele não tem coisa com gente covarde que fica no mesmo lugar se lamentando. Quem gosta de lamentação e ferida, queridos, são demônios, porque eles gostam que você fica ali, não, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida não muda, e murmura, e quanto mais murmura, mais portal espiritual você abre, mais legalidade para demônio você abre. Só que aqueles homens, queridos, frustrados, derrotados, se assim eu posso dizer, esperando a hora da morte, eles não ficaram prostrados e sentados. A minha Bíblia diz que eles se levantaram, tomaram uma postura e andaram dentro do território do inimigo. Sabe por quê? Porque quem está morrendo e quer viver, querido, tem que fazer força. Porque quem está perecendo e acha que é o fim, mas você tem uma palavra de Deus, você tem que fazer força para se levantar. Pastora, mas eu preciso de uma ajuda. Mas a palavra de hoje para a sua vida é: você tem que se levantar nesse lugar. Você tem que se levantar nesse lugar de prostração. Você tem que abandonar esse lugar de vítima. Porque se Deus é na sua vida, Ele vai te dar vitória. Ele vai garantir tudo, Ele vai fazer tudo. Querido, porque o céu é real, mas o inferno também é real. Quando eu digo o povo da Síria, inimigo, é assim mesmo que eles agem. Todos os dias, querido, o inferno se levanta contra a nossa vida, sabe para quê? Para nos cercar, para nos atingir, para nos paralisar, para falar: você é leproso, você não pode ficar aí. Mas deixa eu te falar, não sei a sua condição emocional, espiritual e física, mas Deus usa os leprosos para operar o milagre que Ele quer. Vou te contar ainda. Aí, quando eles se levantam daquela prostração, a Bíblia diz que eles chegam lá, não tinha ninguém naquele lugar. Não tinha ninguém. Não tinha homem, não tinha inimigo, não tinha guerreiro, não tinha ninguém. Por quê? Porque quando eles chegaram naquele lugar, a Bíblia diz que aqueles homens, eles tinham ouvido. Nós lemos aqui o verso 7. Eles dizem ao entrar assim: nossa, 4 homens que estão entrando ali, 4 leprosos, fracos de fome. Eu não sei você, eu com fome é só fraqueza. 4. A Bíblia diz que eles ouvem barulho de um grande exército entrando naquele acampamento. Sabe o que Deus está falando para nós? A sua condição não faz muita diferença para aquilo que Deus vai fazer. Porque quando você se posiciona, se levanta com uma outra ótica daquilo que você
sabe o valor de uma vitória, de uma bênção, de uma virada de ciclo, quem faz força. A unção que não te custa nada, você não dá valor. A oração, a resposta de Deus que não te custa nada, você não dá valor. Porque tem gente que chega diante dos homens de Deus e fala, ora por mim, ou seja, resolve o meu problema. Mas e você está orando quantos dias, jejuando quantos dias, buscando quantos dias? Porque aqui não é McDonald's, aqui é igreja. Igreja é casa de oração. E quem ora não é o sacerdote, é todo mundo. As crianças, os adolescentes, todo mundo ora. Os adolescentes estão tudo aqui, ó. Depois eu vou fazer um certo coisa aqui para ele ficar aqui na frente e dar glória assim, né? Vamos pegar. A Bíblia diz que eles se levantaram. Então eu entendo que quando eu me levanto, eu estou provocando o coração de Deus. Eu estou movendo a mão de Deus. Porque quem fica prostrado e paralisado vai ficar ali. Vai ficar paralisado. Mas a Bíblia vai me ensinar com a vida desses 4 homens que quando eles chegam lá, eles comem, eles bebem, eles ficam extasiados. Sabe por quê? Porque tem riquezas, tem comida e tem bebida. Tem banquete preparado. O que eles prepararam, pastor? Nada. Quem preparou foi Deus. O que eles trabalharam para conseguir aquelas riquezas? Nada. Quem preparou foi Deus. O que eles fizeram para permanecer vivos? Tomaram uma posição. Porque para a gente mudar de ciclo e viver novas experiências, eu preciso me levantar do lugar de paralisia que eu estou e me movimentar diante de Deus. Pastora, eu não tenho força, se levanta. Pastora, eu não tenho condição, se levanta. Pastora, eu estou doente, se levanta. Pastora, eu não sei orar, se levanta. Pastora, eu estou quase morrendo espiritualmente. A palavra de hoje para a sua vida é: pega o último gole de força que você tem e se levanta. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou a força do fraco. Eu dou força ao cansado. Eu levanto aquele que não tem vigor. Até os jovens se cansarão, se fadigarão, mas os que confiam no Senhor, eles voarão, renovarão as suas forças. Você chega aqui, um pardal vai sair com águia. Por quê? Porque você se levantou. Você tomou um banhozinho, colocou uma roupinha e falou: vou para o lugar. Qual lugar? O lugar onde o nível de unção sobe quando eu chego lá. O lugar onde a presença me renova. O lugar onde o livramento acontece. O lugar onde a alegria volta. O lugar onde o deserto se torna um jardim fechado. Aí a Bíblia vai falar o seguinte: havia uma palavra sobre aquele acontecimento. Porque o profeta Eliseu, no capítulo 6, vai dizer que o povo vai questioná-lo por causa da fome. O povo vai consultar ele, o povo vai falar com ele. E ele vai falar assim: olha, fica tranquilo, amanhã vai ter provisão. Amanhã a fome acabou. Só que quando a gente está acostumado a viver muitos anos no deserto, e alguém vira para você e fala assim: Simone, amanhã o teu cativeiro muda. Aí Simone: amém, Senhor, como posso? Aí ela olha e lembra: quê? Tenho tantos problemas para resolver amanhã? Como assim? Foi isso que aconteceu. Uma pessoa ouviu o profeta dizer que amanhã ia ter uma virada. Amém? Eu pego, Senhor, vai ser amanhã vai ter uma virada. Amanhã o teu cenário está mudando. O cenário de desgraça, de derrota, de servidão, de fome, está mudando amanhã. O profeta se levanta no meu, eu estou todo arrepiado, eu vou falar de novo. Amanhã o teu cenário está mudando. Amanhã vai ter uma virada de chave. Amanhã a fome cessa. Amanhã o teu
se juntado com outros exércitos e estava vindo na marcha contra eles. Estava vindo com espada, com carros, com cavalo, com uma tropa gigante. Só que não era. Sabe, a boa notícia de hoje é que quando você se levanta, o céu dá ordem para uma comitiva de anjos guerrearem em teu favor. Quando você se levanta diante do Senhor, querido, a Bíblia me deixa entender que o exército não é físico, o barulho não é físico, porque 4 homens não conseguem fazer aquela fumaça, mas a trombeta do céu tocou. Jeová bradou e falou: ei, anjos, arcanjos, querubins, desce lá. Desce por quê? Porque alguém se levantou no meio do meu povo, porque alguém está se posicionando, porque alguém está mudando de atitude, porque alguém está virando ciclo, porque hoje eu posso fazer um milagre através dos improváveis. Leproso, com fome, perecendo, traz a morrer. Leproso, com fome, traz a morrer. Vou traduzir para nós aqui. Chega na igreja todo bagaçado, todo quebrado. Fala assim, a gente fala assim, né? Todo quebrado, todo falido, com a vida sem esperança, sem alegria, sem conseguir olhar para amanhã e falar: vai acontecer alguma coisa boa na minha história. Pessoas que entraram aqui hoje achando: mas Deus vai fazer o que na minha vida? Tantos anos vivendo debaixo de jugo, debaixo de escravidão, debaixo de dor, de tristeza, de rejeição, de traição, de abandono. O que Deus vai fazer na minha vida? Pessoas que entraram aqui, têm entrado aqui, achando que não tem mais jeito para a sua história, mas Deus manda eu te dizer: ainda tem jeito para você. E através da sua vida, da sua lepra, da sua dor, da sua dificuldade, que eu vou fazer um milagre. Pensa comigo, quem foi a causa, a razão, o alvo certo, o tiro certo? O alvo certo. Quem foi o alvo certo que Deus pegou para destravar a história do povo de Israel? 4 leprosos. Deus não precisa da nossa condição perfeita. Deus não precisa da nossa condição de perfeição no melhor momento. Deus vai pegar você no seu pior momento. Vai fazer você se levantar. Vai fazer você comer, beber, se fortalecer primeiro. E depois Ele vai fazer você enxergar a provisão que Ele tem. Não só para a sua vida, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Eles estão no acampamento do inimigo. As barracas estão vazias. Os inimigos fizeram o quê? Fugirão com medo. Porque a Bíblia diz que foi o Senhor que gerou tudo isso. O Senhor que criou todo esse cenário. Para quê? Para abençoar e provar para nós que Ele, quando Ele promete, Ele faz do jeito dele. E Ele sempre vai confundir a nossa mente, tirando todas as possibilidades de dar certo. Porque o Senhor está me falando aqui que tem pessoas que Ele tirou tudo, toda a possibilidade. Não tem possibilidade aqui, não tem possibilidade aqui, não tem possibilidade aqui. Tirou todas as possibilidades de dar certo. Sabe por quê? Porque Ele vai agir da maneira mais surpreendente na sua vida. Ele vai fazer virar, Ele não vai virar um ciclo, virar um cenário da sua vida, mas é com aquilo que você nem imagina. Você não dá nada por isso, você não dá nada por essa pessoa, mas Deus vai usar essa pessoa que você fala: não tem condição, não tem probabilidade, não tem
por causa de uma atitude, um posicionamento diante disso. Para não morrer, porque assim às vezes Deus faz a nossa vida. Ele nos imprensa, Ele nos joga assim num lugar como se a gente estivesse contra a parede, pensando realmente, olhando para aquela parede, não tem solução para o outro lado, não tem porta. Mas Ele nos imprensa, sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele pode extrair atitudes, estratégias, inteligência de vocês. Deus está colocando algumas pessoas contra a parede, entre aspas, para você pensar. E para você pensar. Tirando o controle, tirando o domínio, tirando a força, tirando o lado espiritual para você fazer o quê? A habilidade de pensar em raciocínio. Bota a mão sobre a sua cabeça. O Espírito Santo ele vai trazer inteligência para algumas pessoas aqui. Porque algumas pessoas que entraram aqui não precisam de muita coisa, só desatar aquilo que está na sua mente. O Espírito Santo te peça agora. Desata, Senhor, desata a criatividade, desata a inteligência, desata o caminho, desata aquilo que está diante dos seus filhos e eles não conseguem ver. Tira, Senhor, agora, Espírito Santo, a venda dos olhos e a falta de entendimento, porque o Senhor me mostra que o Senhor está descendo aqui hoje com uma criatividade na vida financeira de alguém, uma direção, uma estratégia de prosperidade sobre a vida de alguém aqui. Você que crê, dê glória para o céu. E aí vai dizer que eles vêm contar, ó, tem ninguém lá mais, mas a boa notícia é o quê? Tem comida e tem riqueza. Tem coisas para nós cantar. Eles ficam duvidando, mas eles vão conferir. E quando o povo de Israel vai conferir, eles ficam maravilhosos. Porque verdadeiramente Deus falou, Deus cumpriu. Vou falar de novo, então. Deus falou, Deus cumpriu. Porque quando Ele fala, Ele não precisava de um exército guerreiro, mas Ele precisava de 4 leprosos. Talvez Ele não precise dos melhores aqui nessa noite, adorando, pregando, servindo a Ele, mas Ele precisa de mim e de você. Com toda deficiência que nós temos, com todo desajuste que nós temos, sabe o que Deus está falando para mim? É através de vocês. Com toda a debilidade que você chegou aqui hoje, é através de você. Deus poderia ter usado vários caminhos para dar vitória ao povo dele, mas Ele usou quem? Os leprosos, os pequenos, os improváveis, os rejeitados, aqueles que não podiam nem entrar, mas Ele fez o quê? Vocês vão ser os primeiros. A minha e a sua atitude, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. A minha e a sua atitude, diga atitude, vai fazer não só você receber livramento, provisão, cuidado de Deus, mas vai fazer você viver isso e fazer várias pessoas despertarem. Quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. E a você deixar o Espírito Santo fluir dentro de você. E você pensar aqui nessa noite, qual é a atitude que o Senhor está te pedindo? Qual é o posicionamento que o Senhor está te pedindo? Qual é a direção que o Senhor está te dando? O que está na sua vida aí, morrendo, e você está achando que vai morrer, mas Ele está falando, não. Eu vou pegar isso aí que está falindo e vou repetir esse caso. Eu vou mudar essa história.
Eu vou mudar esse cenário. Porque como o profeta disse, amanhã esse quadro vai mudar, esse cenário vai mudar. Mas sabe o que acontece com a nossa vida, que somos seres humanos? Primeira coisa, quando o profeta, o homem, a mulher de Deus fala com a gente faz conta. A gente olha para o cenário que a gente está vivendo. A gente olha para a estrutura que a gente tem e pensa, não sou eu, não. É outra pessoa que vai no meu lugar. Não, você vai viver isso. Aí você fala, não, eu não. Errou. Agora o profeta errou, mas ele está falando assim. Aí você olha, Senhor, não tem estudo. Senhor, não tem um currículo bom. Aí o Senhor está falando, é você que vai entrar lá. É você que vai experimentar isso. Senhor, mas eu não sei como fazer isso. Ele está dizendo, o exército, lembra? Então, fica tranquilo. Quando você chegar, já vai estar tudo resolvido. Mas antes de nós orarmos aqui nessa noite, o Senhor ele me deu uma direção. E eu quero convidar você a fazer algo. Porque todo mundo experimentou o milagre de Deus. Todo mundo experimentou ver a experiência de ver o cenário mudando. Imagina você sair desse culto hoje para casa, dormir na paz de Deus com a sua chuvinha. Não me liguem, não passem mal. Fiquem bem em nome de Jesus. Eu dormi, acordar não sei que horas, cedo, agora. Quatro horas da manhã, e abri meus olhos e Deus alguém bater na minha porta ou meu telefone tocar, dizendo assim, o cenário mudou, a notícia mudou, eu tenho uma notícia para te dar, eu tenho algo sobrenatural para te falar. Já pensou? Qual a sua dificuldade hoje aqui? Qual o seu problema, o grande problema da sua vida hoje? O que se Deus descer aqui, em visão, porque Ele está aqui, mas em visão diante de você, assim, ó, falar, e aí, filhão, amada, amadinha, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Eu sei que você vai ficar sem palavras. Mas aproveita, estou te dando tempo. O que você quer que Ele te faça? O que é tão difícil para a sua história hoje? Ele pode. Não estou dizendo que Ele vai, Ele pode. Só que o que impede Deus de agir na nossa vida é o que aconteceu na vida daquele homem que no final dessa história, ele morreu. Ele não ficou para vivenciar e desfrutar do banquete e da provisão de Deus. Sabe por quê? Ele duvidou, ele não acreditou. E eu quero convidar toda a igreja, antes de orar, nós vamos fazer um ato profético dentro deste lugar. Porque Deus ele quer operar maravilhas em todo lugar, todas as vidas aqui, famílias. Deus quer operar. Deus quer operar entre nós, cura, milagres, restauração, salvação. Deus quer operar. Sabe quem impede Deus de operar? A minha e a sua incredulidade. Quando a gente libera uma palavra e a gente duvida, a gente está fazendo a mesma coisa que aquele homem. Não é tanto assim não, pastor. Porque a palavra dele é imutável, inegociável. Ele não muda, ele não oscila, ele é o mesmo. E a gente está falando dele, o nome dele é Jesus. E eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. E nós vamos todos unânimes. Juliana Marcos, vira para cá, Caio também, bota pedido de gente também. Todos unânimes, em nome de Jesus. Se você ficar com a sua boca quieta, eu vou descer e botar na nossa cabeça. Unânimes, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir perdão para Deus por toda a incredulidade do nosso coração. Nós vamos pedir perdão para o Espírito Santo, às vezes que Ele quis tocar em você.
opera em mim neste lugar e nós não demos vazão para Ele tocar. Nós vamos pedir perdão para o nosso Pai Celestial todas as vezes que Ele quis se manifestar na sua vida, neste lugar, liberou palavras e você colocou dúvida, você colocou a palavra do Senhor em teste, como se Ele não fosse capaz de resolver. Mas hoje nós vamos mudar o ambiente espiritual da UPM, você crê nisso? Por isso que eu estou dizendo unânimes, nós vamos pedir perdão, nós vamos pedir o Espírito Santo que nos leve a um nível de fé muito maior daquilo que nós já vivemos até hoje neste lugar. Porque quando alguém subir aqui ou aqui embaixo, querido, falar, pastora, eu tenho um testemunho, querido, nós vamos proclamar esse testemunho, sabe por quê? Porque Deus é o mesmo, Ele ainda opera entre nós, e Ele já está operando aqui nessa noite, Ele já está mudando os cenários aqui nessa noite, e nós vamos pedir perdão para o Senhor. Eu vou falar aqui e vocês vão repetir, e nós vamos mudar a atmosfera. Você crê nisso? Você crê que a partir de hoje, coisas sobrenaturais, notícias sobrenaturais, provisão, alimento, maná do céu, batismo com fogo, libertação, Ele vai acontecer em todos os nossos cultos perante o Senhor. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e você vai falar com toda a força que há dentro do seu coração. Em nome de Jesus, eu vou falar e você vai repetir. Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão, me arrependo por toda a incredulidade no meu coração, por toda a palavra que o Senhor disse ao meu respeito e eu duvidei, eu não acreditei, não me achei capaz. Eu te peço perdão, eu peço, Senhor Jesus, que venha com teu sangue, me lavando, me purificando. Espírito Santo, planta dentro de mim uma semente chamada fé, e que ela cresça, que ela floresça, que a partir de hoje os teus sinais, os teus milagres, um novo cenário, uma nova vida, um novo ambiente, uma atmosfera diferente, um lugar, Deus, na tua presença, venha ser manifesto dentro dessa casa. Espírito Santo de Deus, nós te entregamos para cada vida, nós te entregamos cada situação, nós te entregamos cada um que chegou aqui atribulado, nós te entregamos cada um que chegou aqui inquieto, nós te entregamos a nossa fé, nós te entregamos, Pai, as nossas promessas, nós te entregamos e reivindicamos, Deus, todas as promessas que foram liberadas sobre este lugar, sobre vidas, sobre filhos, sobre aqueles que estão chegando e aqueles que vão chegar. Pai, no nome de Jesus, que a provisão, que o cuidado, que o sobrenatural, que a cura seja desatada neste lugar, nessa noite, no nome de Jesus, e nós expulsamos todo o espírito de incredulidade, toda falta de fé, toda dúvida, toda oscilação, todo ânimo dobro, no nome de Jesus, nós te ordenamos fora da nossa vida agora, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Agora você vai fechar os seus olhos e você vai segurar na mão dessa pessoa que está aí do seu lado e você vai cantar com fé, porque se ela era um desses leprosos, você aproveita, porque ela está com a chave. Ela está com a chave do mundo. Ela está com a chave. Não se ache menor, mas pega essa palavra
Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Veja os meus olhos. Se prepare. Escuta o Espírito Santo de Deus dizer nessa noite: Ele já ouviu teu clamor e não mandou ninguém para lhe representar. Ele mesmo veio, é real sua presença aqui neste lugar. Você crê? Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aí. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare, porque Ele veio, fez o nosso desejo. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Você está sendo curado, você está sendo renovado porque Ele fez. Preste atenção no que está acontecendo aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei se você entendeu o ponto-chave dessa mensagem. Não foi o profeta que tomou a primeira atitude. Não foi quem tinha saúde que tomou a primeira atitude. Sabe qual é o nosso problema? A gente mesmo limita o agir de Deus na nossa vida. Quando eu receber o dinheiro, eu faço. Quando eu tiver saúde, eu realizo. Quando eu tiver condições, eu faço. Deus provou para nós, nessa mensagem de hoje, que eu não preciso parecer ter condições para Ele me usar. Às vezes a gente olha para um lugar e espera a provisão vir do lugar, mas Deus está bradando aqui essa noite que a atitude depende da gente. Deus está dizendo aqui essa noite, independente do estado que você está hoje, de saúde física, psicológica, emocional ou espiritual, Ele vai usar a tua vida para mudar o passo da sua história. Olha para cá. Há quase 4 meses atrás, eu e a pastora presenciamos um diagnóstico lá do médico acerca da vida de alguém. E o médico falou na nossa frente, Deus fez questão que nós dois estivéssemos aqui testemunha, para quando o médico dissesse isso para alguém, a pessoa falou assim: olha, eu te dou 3 meses. Se em 3 meses algo não acontecer, praticamente você desiste. Eu lembro que eu saí daquele consultório e falei: você ouviu o que eu ouvi? Foi isso mesmo? E a pastora, no mesmo sentimento de dor e de tristeza que eu, ela falou: foi isso que a gente ouviu. E Deus colocou no meu coração, porque até a vontade de orar vem dele, até o propósito que arde dentro de nós vem dele. E eu fiz uma campanha que eu nunca fiz com Deus. Eu fiz 3 meses, 90 dias ininterruptos, levantando às 3 da madrugada para orar acerca dessa palavra. Ao término dos 90 dias, eu não vi nada mudar.
perspectiva que eu tinha acerca daquela palavra. Só que Deus, ao mesmo tempo que o diabo falou, está vendo de que adiantou passar 90 dias dormindo mal, acordando de madrugada para orar, porque a gente fica igual um zumbi, a gente levanta a hora, na hora de deitar para dormir de novo, quem ora de verdade não consegue dormir de novo, a gente fica pilhado, a gente fica naquela unção, naquela graça, você não consegue, estou dormindo todo dia, de 11 ou de meia-noite até 3 da manhã, depois eu não dormia mais. O diabo falou, o que adiantou? E hoje a pastora pregando, Deus me trouxe a memória. E depois de 3 meses, eu olhei para aquela pessoa que recebeu aquele diagnóstico, parecia outra pessoa. Entendeu, Gleice? O diabo dizendo, não conseguiu, não aconteceu nada. Aí Deus fez eu olhar para a pessoa e falou, olha como que essa pessoa está irreconhecível. Não é mais a mesma pessoa que você conheceu antes. Aí Deus ministrou no meu coração. Primeiro eu mudo ela, para depois eu mudar a situação dela. Entendeu isso? Deus curou a bicicleta primeiro, sim ou não? Não. Deus mudou a mente deles acerca da situação deles, para depois o milagre acontecer. Entendeu isso? Quem acha que o maior milagre é a lepra ser limpa, está enganada. O maior milagre muda aqui dentro. Deus falou comigo, meu filho, já mudei aqui. Agora aquilo que o médico disse é consequência. Então vira para essa pessoa que está do teu lado, olha para ela e diga assim, pode parecer, diga para ela, pode parecer, que nada aconteceu. Mas diga para ela, mas foi virada uma chave, diga, dentro da tua mente aqui hoje. Diga para ela, foi virada uma chave do reino espiritual aqui hoje. Foi virada uma chave. Mas o que tem a ver essa canção, pastor, com essa situação? Tem tudo a ver. Quatro leprosos entrando e alguém ouvindo no exército. Quem vai entrar vai ser a mesma pessoa. Vai ser o mesmo leproso, o mesmo depressivo, o mesmo ataque de pânico, crise de pânico, o mesmo crise de ansiedade, o mesmo com angústia na alma, o mesmo com diagnóstico médico, o mesmo vai entrar. A circunstância parece que não mudou, mas o adversário vai ouvir outra coisa. Antes você chegava com medo, antes você tinha receio, antes você se preocupava. Agora não, porque o que mudou? Mudou aqui dentro. Quando muda aqui dentro, o diabo não pode mexer com você.